Oi, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos dar continuidade a um conjunto de vídeos que eu estou fazendo para que nós possamos discutir as teorias educacionais e curriculares na perspectiva do livro Documentos de Identidade, do autor Tomás Tadeu da Silva. Na aula anterior, na outra aula, nós discutimos um pouco das teorias tradicionais, na perspectiva tradicional, focada em alguns autores que Tomás Tadeu da Silva traz no livro dele, e encerramos a aula mencionando algumas características da escola nova. E hoje nós vamos aprofundar as discussões sobre a escola nova, o que o livro traz, o que o livro de Tomás Tadeu da Silva traz sobre escola nova é bastante sucinto, mas aqui a gente vai discutir um pouco mais, ampliar um pouco mais do que o livro traz, mas em um mesmo caminho, a partir de um mesmo olhar, que é o olhar de Tomás Tadeu da Silva, tá? Bom, vamos pensar o seguinte: a escola nova, ela é uma corrente, por assim dizer, um caminho para a gente pensar a educação que nasce no mesmo espaço temporal da perspectiva tradicional. Então, eles são perspectivas que vão caminhar no final do século XIX e início do século XX, primeira metade do século XX. E se a gente for recapitular, a educação tradicional, ela está focada, centrada no professor como detentor do saber. Então, o professor é a autoridade, o professor é o dono do saber, o professor dirige o processo, o professor é um modelo de comportamento. Então, a perspectiva escolonovista, ela vai trazer outras possibilidades. Então, ela vai trazer a perspectiva da autonomia do estudante, da livre iniciativa, do interesse pessoal, da curiosidade, a valorização da espontaneidade, o respeito ao ritmo de cada estudante. Então, veja, são caminhos distintos, mas ambas estão no espectro das teorias não críticas. E no final da aula vocês vão entender por quê. Então, a escola nova, ela vai trazer ou propor um deslocamento dessa ideia do professor como centro. Por isso, alguns autores também vão chamá-la de escola renovada, porque justamente ela propõe outros caminhos para a percepção do professor. Ela incorpora outras preocupações, então ela vai incorporar, por exemplo, uma preocupação de natureza psicológica, com a influência dos estudos de Jean Piaget. Vai pensar o conceito infantil ou conteúdos de natureza infantil para fazer parte do espectro daquilo que vai ser ensinado e não somente conteúdos que vão se relacionar com a perspectiva laboral, que era aquilo que as teorias tradicionais trazem, formar o sujeito para ele exercer um trabalho. Então, eu vou trabalhar conteúdos laborais ou conteúdos mais mecânicos, por assim dizer. Então, há alguns preceitos metodológicos que vão ser diferentes, que vão seguir outros caminhos. Por exemplo, para a escola nova, devem ser considerados os processos de abstração, que vão se relacionar com os interesses do estudante. Então, esse processo de abstração, ele vai surgir a partir das próprias experiências que o sujeito traz, que o sujeito carrega. É importante para a perspectiva da escola nova partir do concreto. Então, por isso essa ligação com a experiência. Então, a gente parte daquilo que o estudante vivencia, parte dessa perspectiva mais concreta. Há um privilégio da pedagogia da ação. Então, se a gente tem experiências, se a gente tem o concreto, a gente também tem a pedagogia da ação, que vai se materializar através da construção de laboratórios, através da realização de oficinas e de questões que mexam mais com a ideia do mão na massa ou com a ideia daquilo que o estudante pode vir a vivenciar. Para a perspectiva da escola nova, a avaliação, ela não é somente um instrumento para a gente mensurar a aprendizagem, ou para o professor
mensurar aquela aprendizagem, mas para que nós, tanto o estudante, e mais especificamente o estudante do que o professor, observar em que etapa do processo de aprendizagem aquele sujeito está. Então, a avaliação, ela é mais uma etapa do processo. Ela não é o fim do processo, mas ela é uma das etapas do processo, né? Então, a avaliação, ela vai ser esse instrumento de mensuração de habilidades, mensuração de atitudes, a mensuração de posturas. Então, não é somente a atribuição de uma nota, mas a construção de uma postura e de uma atitude em relação àquela competência que foi proposta a ser trabalhada, né? Então, a escola nova, ela é uma perspectiva que vai ter uma ressonância em todo o mundo, né? Especificamente, há uma experiência, ou há autores dos Estados Unidos que são destaque, como John Dewey. John Dewey é um dos maiores estudiosos sobre a escola nova, o grande promotor, o pai da escola nova, se assim a gente pode dizer. Então, a gente vai mencionar essa experiência estadunidense, mas a gente também tem uma experiência brasileira para mencionar, né? Então, são dois caminhos que a gente vai trilhar aqui nesse momento. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que, para a escola nova, a educação era o único caminho efetivo para a construção de uma sociedade democrática. Então, a construção de uma sociedade que pudesse conviver com as diferenças e diferentes posicionamentos, que seria a composição de uma sociedade democrática, ela viria a partir da escola, né? E nessa perspectiva, né, que era a que John Dewey defendia, a gente vai ter alguns pontos importantes. Por exemplo, a ideia da importância do interesse comum e da participação em comum, né? Então, para John Dewey, há a necessidade de um reconhecimento desse interesse em comum. Então, as pessoas precisariam compreender a ideia de democracia a partir de uma perspectiva solidária, a partir de uma perspectiva coletiva, né? Então, essa perspectiva coletiva, ela se daria justamente a partir do compartilhamento de interesses, a partir de que os sujeitos chegassem a um denominador comum, né, ou que tivessem interesses em comum, e que esses interesses era que iriam dar direcionamento à sociedade, né? Então, há um intercâmbio de interesses, há um intercâmbio de saberes em uma comunhão democrática. Então, John Dewey vai enfatizar a necessidade da escola construir uma comunhão democrática, ao passo em que os interesses se interpenetram em favor do progresso. Então, os sujeitos entram em uma perspectiva de colaboração, né? Então, a democracia proposta por John Dewey, ela não é somente uma forma de governo, como a gente está acostumado, como nós estamos acostumados a saber, né? Então, se a gente perguntar o que é democracia por aí, as pessoas vão dizer uma forma de governo. Mas para John Dewey, essa perspectiva é mais do que uma forma de governo, né? Mas é uma experiência coletiva de vida, que vai se focar justamente nos interesses compartilhados, na coletividade da comunidade, né? Então, veja que é um nível de evolução bem grande, né? Então, John Dewey tinha uma relação muito próxima com a perspectiva experimental das ciências, também tinha uma relação muito próxima com a ideia de evolução, né, em relação à construção da humanidade, né? Ele dialogava muito com a perspectiva de evolução, e também ele tinha uma inclinação à ideia de que essa sociedade democrática, ela estaria também aliada a um desenvolvimento econômico industrial, certo? Então, há essas aproximações. No Brasil, a gente tem Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi aluno de John Dewey nos Estados Unidos. Então, ele era um discípulo de John Dewey. Trouxe
muitas dessas perspectivas para o Brasil. E o Brasil também tinha uma burguesia industrial que estava disposta a bancar o escolonovismo aqui, né? Nós precisamos lembrar que há uma localização espaço-temporal de tudo que nós estamos dizendo. Eu já disse, falei sobre a escola nova vir aparecer, ou ser criada, ser pensada no final do século XIX e meados do século XX, né, durante esse período. E no Brasil, nesse período também, especialmente na primeira metade do século XX, a gente tem um processo de industrialização do país, ainda que precariamente. Por que precariamente? E por que vai haver esse interesse de trazer as perspectivas da escola nova para o Brasil? Porque nós temos uma sociedade de analfabetos, de pessoas que não tinham acesso à educação formal. Então, isso também era um entrave, entre aspas, para o desenvolvimento industrial do país, né? Então, há uma burguesia industrial no Brasil que vai se associar a essa perspectiva escola novista, né? Então, situando temporalmente, a gente tem esse momento histórico do Brasil como um momento de aceleração da industrialização, um momento de grande desigualdade. Então, a educação, ela também, na perspectiva da escola nova, ela é vista como uma possibilidade de mobilidade social, né? Então, há uma percepção da escola nova alinhada à racionalidade liberal de que só a educação poderia suprir ou poderia prover a justiça social. Então, essa perspectiva é a ideia da educação como redentora, e é um dos princípios da racionalidade liberal quando a gente fala em educação, né? Então, nesse sentido, a escola nova, ela teve seus princípios incorporados pelas elites, né? Nessa perspectiva de educação redentora, como se ela fosse garantir a todos um lugar ao sol. Então, se todos tivessem oportunidade de estudar, todos sairiam da miséria, o país iria se industrializar mais rápido, iria se desenvolver, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva ligada, que representa ortodoxamente os setores do liberalismo na educação, né? Então, há uma forte vinculação neste sentido dos princípios pedagógicos a um ideal liberal burguês, a um ideal econômico burguês, né? Na perspectiva liberal, a educação ela vai ser direcionada para as liberdades individuais, a formação para o livre mercado, a ideia do mérito pessoal, a igualdade de oportunidades, ou seria as mesmas oportunidades, as iguais oportunidades a todos. Na escola nova, esse ensino seria um ensino baseado na experiência, no interesse do aluno. A escola teria laboratório, e seria laboratório da construção dessa ideia dos interesses em comum e da democracia, e a oportunidade de educação seria suficiente para superar as desigualdades que a pobreza trazia, né? Então, são essas associações que a gente faz entre educação, liberalismo e escola nova. No Brasil, como eu já disse, a gente teve uma grande influência de Anísio Teixeira como grande representante da escola nova no Brasil. A gente tem também uma grande ação, que foi a produção do documento chamado Movimento dos Pioneiros da Educação Nova no Brasil, que é um movimento de intelectuais, de professores renomados, né, na década de 30, dentre eles Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Carneiro Leão, Hermes Lira, são grandes intelectuais que fazem parte, obviamente, de uma elite intelectual brasileira naquele momento, e que vão
produzir esse documento. E esse documento é um primeiro direcionamento sobre qual seria a defesa do Brasil na educação. O que o Brasil defendia em termos de educação nesse momento histórico. Então, esse movimento dos pioneiros da educação no Brasil, que vem na década de 30, ele tem alguns princípios. Então, esses princípios são basilares para a educação até hoje. Então, há princípios nesse momento histórico que hoje nós usufruímos. Né? Então, nós temos, por exemplo, o princípio da educação pública, obrigatória, gratuita, leiga e sem qualquer tipo de segregação de cor, de raça, de gênero, ou seja, é uma educação que vai ser ofertada pelo Estado de maneira pública e gratuita, leiga, ou seja, apartada das perspectivas religiosas, obrigatória, como eu já disse, e sem segregação de cor, raça, gênero, enfim. Então, negros deveriam ter acesso à educação, mulheres deveriam ter acesso à educação, assim como todo e qualquer cidadão que desejasse ter acesso à educação. Um outro princípio, a educação vai ser um bloco único ao longo de vários anos, com a divisão por níveis ou graus, na verdade o documento vai dizer graus, que vão ser articulados a bases e a princípios estabelecidos pelo governo federal e que devem ser adaptados às regionalidades. Então, veja, para quem estuda LDB, por exemplo, esse também é um princípio que está lá na LDB. Ou seja, então, a educação ela vai ser única, então a gente tem, se nós fôssemos transformar para hoje, seria a educação básica, então a educação básica ela é um bloco único obrigatório para todos os cidadãos brasileiros, dividida em graus, ou o que a gente pode chamar hoje de níveis. Então, hoje nós temos educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, anos iniciais, creche, pré-escola. Então, são divisões, né, feitas de maneira pedagógica, de maneira burocrática também, com princípios estabelecidos pelo governo federal. Então, a gente tem hoje a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que traz esses princípios para a educação, e com a possibilidade de adaptação às regionalidades, ou seja, as escolas, as redes, elas têm seus próprios currículos, elas abordam suas perspectivas locais. Então, isso aqui é muito vivo ainda hoje. E, além disso, há um outro princípio que eu considero particularmente fantástico, que é todos os professores, veja, na década de 30, todos os professores precisam ter formação superior ou formação universitária para atuar. Né? A gente sabe que até pouco tempo as prefeituras, por exemplo, faziam convênios com universidades para ofertar o ensino superior, porque ainda existia professores sem ensino superior. Né? Então, essa é um princípio já estabelecido no movimento pioneiro da educação no Brasil. E aí, nas décadas que se seguiram, né, esse documento ele foi um marco na educação. Ele passa a direcionar ou dizer o que os brasileiros, os intelectuais brasileiros, acreditavam que deveria compor a educação. Só que a gente tem um conjunto de forças que atuam nessas perspectivas também. Lembrando que não há nenhuma perspectiva neutra, todas elas são regidas a partir de interesses de determinados grupos sociais. Né? Então, nas décadas seguintes, se estabeleceu uma grande disputa entre o setor público e o setor privado. As escolas públicas e as escolas privadas, que foi uma tensão agravada também pelo momento histórico que o Brasil vivia, que era o Estado Novo, que aconteceu entre a década de 40 e 50, quando se intensificou o papel do Estado na promoção do bem-estar da população e, especificamente, na promoção da educação.
Então, de um lado, por que havia esse conflito? De um lado, nós tínhamos os ecos desse manifesto, os ecos em defesa da escola pública, os ecos que defendiam a laicidade na educação, né, a oferta sem segregação. Então, de um lado, havia quem defendesse a escola pública ofertada pelo Estado. Do outro, haviam os setores privados, E esse setor privado, ele era especificamente encabeçado pelas igrejas católicas. Por quê? Porque nesse momento histórico, se vocês observarem, inclusive nas realidades de vocês, nós temos uma influência das igrejas confessionais muito grande na construção de escolas, né? Então, as grandes escolas do interior do Brasil, na primeira metade do século XX, elas são confessionais, elas são de orientação católica, ligadas à Igreja Católica. Então, não era interessante para a Igreja Católica que essa perspectiva da educação pública vingasse, bem como não era interessante para os demais setores privados que essa perspectiva vingasse. Então, eles defendiam que, já que havia uma grande pressão para que o Estado cumprisse um papel de oferecer a educação, que não houvesse um sistema público, mas que houvesse investimento público no setor privado, ou seja, o Estado iria pagar as escolas privadas para que elas ofertassem vagas à população em geral. Era isso que eles defendiam. Então, na Constituição de 1946, veja, o Manifesto Pioneiros da Educação é de 1930. Na Constituição de 1946, há uma preocupação com a reforma da educação. Ou seja, havia a ideia de que a educação no Brasil precisava de um direcionamento, que ainda não tinha uma lei específica sobre a educação. Nesse momento, o ministro da Educação, chamado Clemente Mariani, que era o ministro da ocasião, vai convocar uma comissão de parlamentares para construir uma lei específica da educação. Então, esses estudos, eles começaram em 1946 e só terminaram em 1961. Ou seja, essa é uma lei que já vai nascer velha. Porque, veja, ela é uma lei que tem influência em 1930, no Manifesto Pioneiros da Educação do Brasil. Efetivamente, os estudos para que ela aconteça só começam em 46 e, efetivamente, ela só entra em vigor a partir de 1961. Então, ela já é uma lei que nasce velha. E o que era que a lei versava? Ou essa proposta de lei, né? O que era que essa proposta trazia? Primeiro, havia uma perspectiva de uma educação a partir de um olhar centralizado, mas também a partir de iniciativas descentralizadas. Havia a proposta de um sistema federal de educação, com exames oficiais, com garantias financeiras para que as escolas funcionassem, e havia também a possibilidade das escolas privadas continuarem oferecendo os seus serviços, mas sob supervisão do Estado. Então, o Estado iria apontar quais as perspectivas curriculares, quais as leis, de que forma essas escolas iriam ser supervisionadas, mas elas seriam supervisionadas pelo Estado. Aí a gente vai ter um deputado chamado Carlos Lacerda, que vai legislar em favor das escolas privadas ou em favor do setor privado. E aí ele traz especificamente, ele constrói na proposta dele especificamente o artigo 5º, que eu vou ler para vocês porque eu acho muito pertinente. O artigo 5º da Constituição, da lei que se referia à educação, que vai ser homologada em 1961, ela vai dizer o seguinte: que a família, por isso e por seus mandatários, possa desobrigar-se do encargo de educar a prole. Compete ao Estado oferecer-lhe os suprimentos de recursos técnicos e financeiros indispensáveis, veja só, seja estimulando a iniciativa particular,
seja proporcionando um ensino oficial gratuito ou de contribuição reduzida. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Estado vai oferecer os recursos indispensáveis à educação, seja oferecendo vagas em escolas particulares, seja pagando parte dessa mensalidade, ou seja, em escolas oficiais, né? Nisso, há uma intencionalidade velada, que é a de angariar recursos do governo com a suposta menção ao favorecimento das famílias, né, por parte do setor privado. Então, o setor privado consegue essa intencionalidade velada porque eles conseguem colocar no documento que os recursos do governo vão para os setores privados, né? Isso causou muita polêmica, causou muita insegurança, porque, veja, se a gente deixa de investir no setor público e passa a investir no setor privado, e aí serve também para a ideia das privatizações, a gente deixa de ter um legado social, né? Nós temos tantas instituições aí estatais centenárias ou que fazem um trabalho há muito tempo. Se elas fossem privadas, com certeza elas não estariam oferecendo tantos serviços como as instituições públicas, né? Então, é uma questão para vocês refletirem. Apesar dessa forma velada de se angariar recursos, os intelectuais do Brasil se organizaram e fizeram um movimento em defesa da educação pública. E aí ficou nesse embate, né? As forças conservadoras da Igreja Católica, da iniciativa privada, se mostraram contrárias ao ensino público e venceram. Porque a primeira LDB foi institucionalizada e a perspectiva dos conservadores e da Igreja Católica, ela permaneceu lá, porque ela vai favorecer muito o ensino privado. Primeiro que a raiz de toda a dualidade na perspectiva da escola até hoje, que é a possibilidade de coexistência entre instituições públicas e privadas. Então, a partir daí, a gente já observa uma escola dual, uma escola desigual, né? Além disso, há outros mecanismos que garantem às escolas privadas um privilégio ou uma possibilidade também de atuar no setor de educação. Então, por exemplo, há a igualdade no valor dos diplomas entre instituições públicas e instituições privadas, há a possibilidade de existência de escolas confessionais, né? Há brechas para que a lei que o Estado, na verdade, estabeleça convênios com instituições privadas, né? O que acontece até hoje. Até hoje há instituições privadas que fazem convênio com o poder público para oferecer educação, né? Especialmente em dois âmbitos, na educação especial e na educação infantil, né? Pesquisem nas realidades de vocês como esses convênios acontecem. Esses convênios permitem a destinação de recursos públicos a entidades privadas, desde que elas atendam o interesse público, né? Que eu não vou nem comentar. Então, em 20 de dezembro de 1961, a Lei 4024 foi promulgada. Então, ela entrou em vigor. Então, embora a LDB tenha incorporado muitos princípios escolanovistas e adquirido muito um caráter elitista e conservador, ela foi criada a partir de um modelo híbrido, porque ter uma lei que assegura a educação pública já era um ganho muito grande. Ter uma lei que assegura a educação pública já foi um ganho muito grande, ainda que precisasse de um redesenho, na verdade, né? Então, havia uma possibilidade ali, ao menos, né? Então, se a gente pudesse elencar os prós e os contras da LDB, dessa LDB que foi aprovada, a gente podia dizer que foi uma coisa bacana a gente ter a valorização do aluno como sujeito da aprendizagem, né? Ele é um documento
que apesar de ser híbrido, ele tem também características progressistas, prioriza o desenvolvimento do estudante, o desenvolvimento integral, também traz a valorização da experiência, a flexibilização dos currículos a partir da possibilidade de trabalho com ideias regionais, então isso também é importante. A necessidade de formação universitária para os professores, a educação primária obrigatória, isso foi muito legal também, porque na época a gente também não tinha, então a educação de primeira a quarta série, ela passou a ser obrigatória, ofertada pelo Estado, né? E a expansão da escola secundária. Mas a gente também precisa lembrar que esse documento teve limites, teve limitações, né? Então, como eu disse, manteve uma perspectiva público-privado, ou seja, uma perspectiva de educação dualista, né? Apesar dessa uniformização, é uma escola dual, foi um documento que não falou efetivamente do combate às desigualdades, então ele foi muito frágil nesse sentido, né? Será que ele traz a importância da oferta de educação? Mas será que só a oferta de educação resolveria o problema da educação? Só ofertar uma escola ajuda o estudante a superar as desigualdades? Será que a gente não precisa dar boas condições de formação ao professor, condições de permanência ao estudante, como merenda, fardamento, material, livro didático, né? Então, nesse momento, a CLDB não pensa nisso. Ela é muito frágil nessa ideia de oferecer mecanismos de equidade. Ela também é um documento que sofreu muitas influências da Igreja Católica e dos setores conservadores, né? Aí tá a possibilidade de de termos escolas confessionais para provar isso. Faltou efetivamente apontar como seria construída a estrutura para a universalização da educação, né? Então, como seriam construídas as escolas, como seria ofertada a formação para esse professor, porque diz que o professor tem que ter a formação, mas não diz como essa formação vai ser ofertada, né? E não traz mudanças estruturais. Então, se a gente pensa numa sociedade desigual, ela vai continuar desigual, com pessoas alfabetizadas, mas continua desigual, né? Então, apesar da escola nova, ou apesar da LDB ter tido essa influência da escola nova, ela não conseguiu superar um modelo tradicional e conservador. Então, esse modelo não foi superado. Havia uma fragilidade na indicação de investimentos públicos, porque efetivamente o documento não trazia como isso seria feito. Abre a possibilidade para o financiamento público de instituições filantrópicas, como também foi um grande boom na década de 70, 80, 90, por exemplo, das APAES, está nesse combo de financiamento público de entidades filantrópicas. Traz a possibilidade do Estado pagar as instituições privadas para que os cidadãos tenham acesso à educação. Veja, o que é hoje o ProUni, o FIES, é isso. Também é isso, é uma marca dessa possibilidade, né? A possibilidade de criação de creches conveniadas, ao invés de creches que sejam gerenciadas pelo Estado efetivamente, né? Sustentou uma perspectiva de neutralidade, porque em nenhum momento há grandes problematizações sobre a perspectiva social e cultural e as questões, né, de desigualdade. Despolitizou o currículo, despolitizou a prática pedagógica, naturalizou a meritocracia, como se somente o acesso à educação fosse suficiente para que haja o sucesso escolar. Ignorou os conflitos sociais, os conflitos econômicos, os conflitos de maneira geral que atravessam o ambiente escolar, e a gente sabe que não há perspectiva de educação que não problematize a realidade. Então, nesse sentido, esse documento foi limitado, né? Então, essa fala de hoje, ela foi direcionada aqui para que nós possamos entender o papel da escola nova, o que ela teve numa configuração na educação no mundo em determinado tempo e como ela influenciou
de maneira muito forte a construção de determinados documentos no Brasil. Na próxima aula, a gente vai passar, lembrando que a escola nova ela faz parte das teorias não críticas, teorias tradicionais, teorias não críticas. Dentro das teorias não críticas, a teoria tradicional e a escola nova, né? Na próxima aula, a gente vai discutir sobre as teorias críticas, de onde vem essa crítica, onde é que ela começa e por que ela começa, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.